Bom dia, meus amados e queridos irmãos e ouvintes. Tudo bem com vocês? Como foi a semana? Muito frio? Está um pouquinho frio, né? Mas eu espero que vocês, embora o frio, que vocês estejam todos bem. O frio é algo exterior, que o nosso interior, o nosso coração, possa estar bem com o nosso Pai, com o nosso Deus. Que o Espírito Santo possa aquecer o nosso coração, o nosso interior. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós estamos mais uma vez aqui diante de Ti para buscar a Tua presença, para aprender do Senhor, para buscar em Ti força para nós vivermos cada dia. A Tua palavra nos ensina que basta a cada dia o seu mal. Então, cada dia, Pai, nós queremos buscar ao Senhor, estar na Tua presença, aprendendo do Senhor. Obrigado por esta semana que findou e estamos já iniciando uma outra semana. Que o Senhor esteja com cada irmão, com cada família, com cada ouvinte desse programa, Pai, desse estudo que nós estamos fazendo. Que o Senhor use a minha vida para a Tua glória e para a Tua honra, para juntos poder compartilhar com os meus irmãos da Tua santa palavra. Muito obrigada por tudo, Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vocês já me conhecem, eu sou a Tereza Braz, eu sou membro da Igreja Batista em Braz Cubas, sou professora de uma das classes da Escola Bíblica Dominical, a classe Boas Novas, e nós estamos estudando sobre os evangelhos. Nós estamos no capítulo, hoje nós veremos o capítulo 12 de Mateus. Já chegamos até aqui nesses meses e vamos continuar estudando. No domingo passado, nós estudamos sobre o testemunho de João Batista e hoje nós vamos continuar nesse capítulo 12, também estudando mais algumas coisas, né? Ainda para frente estaremos estudando sobre a vida de João, que foi um grande profeta. E nós estudamos também no domingo passado sobre que a popularidade de Jesus crescia cada vez mais. Cada vez que ele realizava um milagre, ele era rejeitado, mas a sua popularidade crescia. Ele era rejeitado porque ele fazia coisas que o povo ficava sem saber por que e como ele estava fazendo. E nós vimos na semana passada que ele foi rejeitado pelas cidades de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. Hoje no capítulo 12 nós vamos continuar estudando, como eu falei, e nós vamos começar vendo Jesus ensinando, Jesus falando sobre o sábado. Então nos versículos do capítulo 12, 1 a 8, nós encontramos o título, Jesus é Senhor do Sábado. Nós vemos nesse capítulo que ele registra também a crise culminante da rejeição de Jesus por parte dos fariseus, que eram os guardiões da lei. Era sábado, o 7º dia da semana, o dia em que a Bíblia declara que Deus descansou de toda a sua obra que fizera, depois dele haver trabalhado 6 dias. 6 dias Deus trabalhou, no 7º ele descansou. Mateus 12, 1 declara que Jesus e os seus discípulos, no dia de sábado, eles estavam passando ali pelas searas e eles sentiram fome e começaram a colher espigas e a comer. Os discípulos estavam colhendo espigas na seara alheia. Se vocês lerem, vocês vão observar que era a seara do vizinho. Mas até aí, tudo bem, porque conforme a lei determina lá em Deuteronômio 23, versículos 25, a lei autorizava, permitia que se colhesse espigas na seara do vizinho. Vamos dizer, roubar as espigas lá da seara do vizinho, do próximo. E as espigas, elas deveriam ser colhidas com a mão, sem foice. Debulhavam com as mãos também e comiam. Mas o problema não era só isso, o problema era que era sábado. E sendo judeus, os discípulos de Jesus, como nós vimos, a maior parte deles era judeu, eles não poderiam trabalhar no sábado. Então, Jesus dá o exemplo de Davi,
que certa vez, quando esteve exilado, ele e os seus homens foram para o deserto e comeram os 12 pães da preposição, ou seja, os pães sagrados, os pães destinados para o memorial, e que era proibido de comer como alimento. Era somente os sacerdotes que poderiam comer aqueles pães. No verso 5 e 6, Jesus fala que os sacerdotes eles violavam a lei. Quando, por exemplo, no sábado, eles iam sacrificar animais para oferecer, para perdoar, para pagar os pecados do povo. Exatamente no sábado, eles realizavam estas obras servis, ocupando-se no serviço a Deus. Eles faziam isso no templo e ficavam sem culpa. Então, por que os fariseus estavam criticando os discípulos por colherem espigas no sábado na presença de Jesus, junto com alguém que é maior que o sábado? Quem é maior, o templo ou o Senhor? Aliás, Jesus é o Senhor do sábado, ele declara ali. Deus sempre colocou a misericórdia e a compaixão antes do ritual. Números 28, 9 e 10, em Oséias 6, 6, em Miqueias 6, de 6 a 8, nós vamos encontrar isso, que a misericórdia, a compaixão é muito maior do que qualquer ritual. Os discípulos estavam com fome, então era melhor eles apanharem espigas, colherem espigas e comerem as espigas no sábado, do que eles perecerem de fome. Se nós observarmos também, nos 10 mandamentos, nós vamos ver que 9 deles tratam dos princípios morais e são repetidos também no Novo Testamento, como nós já vimos, já estudamos logo no princípio. Não como lei, mas como instruções a serem seguidas pelos participantes do reino. Ou seja, hoje, para nós cristãos, como nós já vimos nos capítulos 5, 6 e 7, e vamos continuar estudando sobre isso nos capítulos seguintes, essa é a lei da graça e da misericórdia. Hoje nós vivemos na lei e na graça. Deus, em Gênesis 2, de 2 e 3, ele abençoou o sábado. Deus bendisse, Deus louvou, Deus santificou o 7º dia. Ou seja, ele separou o 7º dia para descanso físico, para observar, avaliar. Diz lá que ele cessou de todas as suas obras e fez uma avaliação e viu que tudo quanto ele tinha feito em 6 dias, tudo era muito bom. O 7º dia é o dia do descanso físico. Deus não deu nenhuma ordem para guardar o sábado, mas para lembrar do dia do sábado, para separar, para santificar. Ou seja, você trabalha 6 dias e descansa um dia na semana. Em Êxodo 28, por exemplo, dos versículos de 8 até 11, quando Deus deu a lei a Israel, ele incluiu esse dia como um lembrete ao seu povo. Moisés escreveu em Êxodo 28, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ou seja, separem, santifiquem um dia para descansar, para avaliar as suas obras, a sua vida, como ela está escrita, o que você tem feito durante todo esse tempo, como está a sua vida espiritual. Para nós hoje é importante também nós fazermos uma avaliação, como foi a nossa semana, como foi aquele dia, assim, descansando, para poder fazermos uma avaliação da nossa própria vida. Então, o sábado foi dado a Israel como uma lei cerimonial, como um dia de fim de semana, fim da semana de trabalho. O sábado comemora o descanso da primeira criação. As obras da criação que Deus fez ali eram sombras do que seria o dia do Senhor, ou seja, o domingo. Quando então o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, dando início a uma nova criação,
ou seja, a criação espiritual, uma nova maneira de viver pela fé em Cristo, no Cristo ressurreto. O primeiro dia da semana comemora-se a vitória do Messias, que foi rejeitado muitas vezes pela sua própria nação. O rei, o Messias, a obra que ele realizou na cruz por toda a humanidade, e no domingo então ele veio a ressuscitar. O dia do Senhor, o domingo, inicia uma nova semana, uma semana tranquila, com força renovada, porque o cristão pode descansar de suas lutas diárias para recordar a ressurreição do seu Salvador. O sábado continua sendo sábado, o domingo continua sendo domingo, o dia do Senhor. Jesus, como um fiel judeu, ele passou o sábado descansando no túmulo, como o Senhor do sábado. E aí então no primeiro dia da semana ele ressuscitou, libertando então os fariseus, os escribas e todos aqueles que creem nele, libertando dessas regras cerimoniais que os judeus usavam. Basta nós crermos pela fé nele, e hoje nós somos libertos dos nossos pecados. Todo aquele que pela fé recebe o Senhor Jesus como Salvador, ele é Senhor do sábado e ele é liberto destas leis cerimoniais, porque o mais importante é a fé em Jesus Cristo, pela graça, crendo no Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ver em Mateus 12, de 9 a 21. Esta história também está narrada em Marcos 3, de 1 a 6 e Lucas 6, de 6 a 11. Para completar a fúria dos fariseus e dos escribas, Jesus sai ali dos campos da seara, onde eles estavam colhendo as espigas, e ele vai para a sinagoga deles. Em Lucas 6, de 6 a 11, nós vemos que os fariseus e os escribas estavam ali observando Jesus para ver se ele curava um homem que estava também ali na região, que tinha uma das mãos atrofiada. Para que, se Jesus curasse, eles queriam achar alguma razão para acusarem Jesus e o matarem. Mateus 12, 14. Jesus, como sábio mestre, respondeu à pergunta que eles fizeram: é lícito curar nos sábados? Jesus, então, ele faz uma outra pergunta a eles e depois ele diz ao homem: estende a tua mão. O homem estendeu a sua mão e foi curado. Mateus 12, 13. Aqui nós aprendemos que a fé, a ação e a obediência caminham juntas. Nós vemos que aquele homem, quando ele ouviu a ordem de Jesus, pela fé, ele estendeu a mão. Ao estender a mão, foi uma ação. Então ele teve fé, ele agiu e ele obedeceu. Obediência à palavra de Deus é muito importante. Aquele homem, então, pela fé, ele agiu e também ele obedeceu. Muitas vezes, nós, os homens, deixam de receber curas, deixam de receber bênçãos, a solução de seus problemas, porque falta fé, ação e obediência a Jesus. Aprendemos com essa parábola que o homem da mão atrofiada, a ter mais fé, ele passou a ter mais fé, mais ação e mais obediência. Nos versos de 12 a 21, Jesus percebeu que sua obra ali não foi oportuna e boa para os fariseus que se reuniam ali para formar estratégia para matá-lo. Ele se retirou, mas muitos doentes o acompanharam e ele curou a todos aqueles que o acompanharam. E assim, nós vemos que cada cura, cada milagre que Jesus fazia, a perseguição contra ele cada dia aumentava mais. Ele continuava seu ministério gracioso e pacífico, que foi profetizado por Isaías 41, 8 e 9, Isaías 42, 1 a 4, que de antemão viu como o Messias, ele era o conquistador dos povos gentílicos. Jesus não disputava, ele não gritava para que a sua voz não fosse ouvida nas praças,
pois ele veio como um rei pacífico. Ele não era um rei político, ele não veio para incitar a população, mas para ganhar, ou seja, para ganhar votos dela também. Embora ele sendo rei, ele poderia fazer campanhas, ele poderia fazer muitas coisas, como até hoje nós vemos na época da eleição, muitas e muitas campanhas. Mas também Jesus era servo, e como servo, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele sabia que as suas conquistas já estavam determinadas e elas não se alcançavam por forças carnais, mas nem por violências físicas ou morais, como os fariseus estavam fazendo. Ele veio então para fortalecer os corações quebrantados, cansados, os corações feridos. Ele tinha plena consciência da sua missão. Ele não recebia com ódio a ingratidão, a rejeição da multidão, especialmente dos fariseus e do seu povo. Ele era perseguido, ele sofria, mas tudo isso não iria impedir dele realizar a sua missão e obedecer ao Pai voluntariamente. Em 12:21 nós vemos que o profeta Isaías, lá no passado, ele profetizou que em seus nomes os gentios esperarão. Ele sabia que além do seu povo, os gentios e outros povos esperavam por ele, por a sua missão que se estenderia além das fronteiras de Israel. Lá em Atos 4:12, nós vemos que Pedro, em sua poderosa mensagem, declarou que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em quem devemos ser salvos. Não há esperança para o mundo fora de Jesus, pois só Ele é o Salvador do mundo, único, verdadeiro e capaz para trazer salvação a todos aqueles que crêem, porque só Ele passou por todas as afrontas, essas perseguições que nós estamos estudando. Tudo isso Jesus passou, e muitas vezes sozinho. Não há outro nome, como Pedro disse ali, que tenha poder para curar todos os males físicos e também o mal maior, que é o pecado, o mal espiritual. Ele tem poder então para curar as doenças físicas e as doenças também, a doença espiritual. Basta ter fé, crer em Jesus, agir caminhando em direção dele, em obediência, que nós seremos livres dos nossos pecados e podemos receber a cura física também. Nos versículos, no capítulo 12 de Mateus, de 22 a 32, nós vamos ver sobre a blasfêmia dos fariseus. Esse episódio também está registrado lá em Mateus 3, de 20 a 23, e Lucas 11, de 14 a 26. Eu já comentei, mas eu quero mais uma vez lembrar. Nós estamos estudando esses textos assim juntos, porque depois nós vamos continuar o nosso estudo em Mateus, Lucas e João até o final do ano. E aí, quando nós chegarmos nesses textos que falam sobre o mesmo assunto, como nós já vimos, esses três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam praticamente as mesmas coisas, eles são sinóticos, então as mensagens deles são assim muito parecidas. João já difere um pouquinho, mas ainda mesmo assim, tem muitas coisas que ele também registrou, o que os outros evangelistas registraram. Nesses versos nós vamos estudar sobre o pecado imperdoável, ou seja, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro eu quero, junto com vocês, entender e ver o que a palavra blasfêmia significa, o que ela quer dizer. Blasfêmia é ultrajar, e ultrajar é afrontar, ofender, difamar a dignidade de uma pessoa ou até mesmo de uma religião. Era o que estava acontecendo quando Jesus expulsou o demônio do homem ali. Os fariseus atribuíram à ação de Jesus, o poder de Jesus, realizado pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios.
O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado consciente, um pecado claro e deliberado. É a apostasia total. E para esse pecado não tem perdão. É pecado para a morte espiritual, conforme escreve João em sua primeira carta, no capítulo 5, de 16 e 17. João nos dá uma ideia do pecado de blasfêmia. Ele diz que quando o homem comete pecado que não é para a morte, ele deve orar, deve pedir perdão a Deus, que Deus dará vida a ele. Mas se for pecado para a morte, o homem não deve orar, e nós também não devemos orar por ele. No verso 17, João continua: toda a injustiça, o que é injustiça? É você fazer aquilo que não é justo. E a injustiça é pecado. Mas há pecado que não é para a morte. O pecado de blasfêmia é quando a pessoa conhece a verdade, sabe o que é certo ou errado em relação às coisas de Deus, e ela continua rejeitando a verdade e permanece no seu pecado. Hebreus 6, versículo 6. É um pecado liberal, de dureza de coração, de inversão de valores, sem nenhuma tristeza, sem nenhum remorso ou pesar. Ela fecha a graça de Deus para a sua vida e faz as suas escolhas. O pecado de blasfêmia não é a resistência ao Espírito Santo, porque isso até é possível, até nós podemos resistir ao Espírito Santo, mas podemos nos humilhar e pedir perdão e sermos perdoados. Atos 7:51. O pecado de blasfêmia é quando você, não é quando você entristece ao Espírito Santo com mentiras, com ira, com palavras torpes, com amargura, com malícia. Essas blasfêmias, esse pecado, podem ser confessados e perdoados. Você pode ler lá em Efésios 4, 25 a 31. A atitude dos fariseus diante da ação de Jesus em curar o endemoniado foi a ira, porque toda a multidão ficou maravilhada e dizia: é esse porventura o filho de Davi? Vocês lembram quando nós estudamos? A multidão ficou maravilhada e ficava pensando: é Jesus o filho de Davi? É Jesus o Messias que está fazendo estes milagres? Então, a multidão exclamava e achava maravilhoso quando Jesus curava. A multidão que seguia Jesus, ela despertou-se a pensar: ele é realmente o filho de Davi, o Messias de Israel? Isso deixou os fariseus com muita raiva, enfurecidos, e então eles explodiram em acusações contra o milagre que Jesus dizia, que o milagre foi feito pelo poder de Beelzebu e não pelo poder do Espírito Santo. Isso foi uma afronta, uma acusação forte contra Jesus, de que ele possuía poder demoníaco e para realizar aquelas curas. Então, Jesus utilizou dois argumentos para dar respostas aos fariseus. O primeiro argumento está no versículo 25, que diz: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade que é dividida contra si mesma não subsistirá. A cidade ou casa. Nós podemos pensar numa família, quando o esposo ele pensa uma coisa, a esposa pensa outra coisa, os filhos pensam outra coisa. Aquela casa, aquela família parece que está dividida. Infelizmente, possivelmente ela não vai subsistir, ela vai cair. Então, Jesus ele dá esse argumento que a casa, a cidade que for dividida, ela não subsistirá. Jesus mostra que o seu poder dividido, a autoridade, pode ter sucesso, não substituir. Se o seu poder fosse dividido, poderia não subsistir. Então, ele expeliu o demônio de Satanás pelo poder de Satanás. Como seria?
Não. Então, eles estavam trabalhando contra eles mesmos, os fariseus. Isto era um absurdo. O segundo argumento está no verso 27. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os vossos filhos expulsam? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Jesus, quando fala aqui, ele aponta os vossos filhos, ele está se referindo aos judeus que eram correligiosos com os fariseus e eram exorcistas e alegavam que tinham poder para expelir demônios. Mas qual era o poder deles? De onde viria então o poder deles? Jesus usou esse argumento para mostrar aos fariseus que se ele, Jesus, expulsava, fazia milagres pelo poder de Beelzebu, então os filhos deles, os filhos dos fariseus, também expulsavam demônios pelo poder de Beelzebu. Os fariseus jamais aceitariam isso, mas seriam então julgados pelos próprios filhos. Terminados esses dois argumentos, Jesus declara que ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus, pois toda a sua vida na terra foi vivida pelo poder do Espírito Santo. Existem vários textos na Bíblia que nós percebemos e que nós vemos que Jesus, a sua vida aqui, foi recheada do poder do Espírito Santo. Depois nós lemos nos versículos seguintes, versículo 28, portanto é chegado a vós o reino de Deus. Jesus era o Messias, Jesus era o rei, estava sobre os fariseus. E então ele ilustra no versículo 29 falando do homem valente, do homem forte, que representa Satanás. A casa ali, Jesus se refere à esfera sobre a qual Satanás mantém o seu controle. Os seus bens são os demônios. Jesus é quem entra na casa, amarra o valente, que é Satanás, e Jesus é quem saqueia os bens, os demônios. Ele entra na casa e despoja os seus bens. Esse amarrar de Jesus a Satanás acontece em estágio, como em seu batismo, em sua preparação para o ministério, quando Jesus foi tentado também ali no deserto, e no decorrer de todo o seu ministério, como também nós estamos estudando, em todos os momentos ele era perseguido, ele era rejeitado pelos fariseus, e assim, durante todo o seu ministério, Jesus teve muitos problemas e muitas dificuldades, mas foi garantido por sua morte e ressurreição. Na sua morte, na sua ressurreição, ele teve a vitória, e nós com ele também nós teremos sempre a vitória. Essa vitória de Jesus será ainda mais completa e verdadeira durante seu reinado milenar, e será extremamente verdadeiro quando Satanás for lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:10. A derrota de Satanás já está determinada. Hoje ele está amarrado e exerce um poder, ou melhor, hoje ele não está amarrado e ele exerce um poder considerável, mas o seu tempo está curto. Nos versos 31 e 32 nós encontramos um momento decisivo no procedimento do rei para com os líderes de Israel. Jesus os acusa de cometerem o pecado imperdoável, o pecado de blasfêmia, como nós falamos, contra o Espírito Santo, por eles terem acusado Jesus de realizar milagres pelo poder de Satanás, em vez de ser pelo poder do Espírito Santo. Isso seria chamar o Espírito Santo de Beelzebu, rejeitando o poder e a obra do Espírito Santo. Esse pecado não será perdoado aos homens, nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Concluindo esta parte com relação ao pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, gostaria que você lesse o versículo 31. Depois você pode procurar e pode ler. Está escrito que todo pecado de blasfêmia será perdoado aos homens. Então, o cristão pode
mas não deve até blasfemar contra o Filho do Homem, por exemplo. Quando o cristão não dá assim a importância da palavra de Deus, ele não lê, ele não ora, não entrega seu dízimo, sua oferta, ele apaga o Espírito Santo em sua vida, deixa de obedecer a Jesus, ao Pai, deixa de ter uma vida justa, uma vida de santidade. Tudo isso é afronta ao Filho do Homem, mas não é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Tudo isso, em todos esses pecados, podemos pedir perdão ao Pai. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não é quando a pessoa nega a divindade de Cristo ou o Espírito Santo, pois ela pode reconhecer humildemente seu pecado e pedir perdão ao Pai. O que o cristão precisa sempre fazer é uma revisão na sua vida, é ele ter prazer em ler a Bíblia, em orar, em honrar ao Pai, em honrar ao Filho, em honrar ao Espírito Santo. Procurar ter em sua vida o fruto do Espírito Santo e estar sempre cheio dele, porque assim não haverá espaço no seu coração, na sua vida, para ultrajar o Filho do Homem e para fazer qualquer outra coisa que venha desagradar o Filho do Homem. Assim, o propósito de Jesus em curar o endemoniado, cego e mudo, era para mostrar aos seus discípulos e às multidões, aos fariseus e a nós também, que ele era o Messias prometido, o Filho, a raiz de Davi, que veio com poder e graça para restaurar os abatidos, os contritos, abrir a vista aos cegos, curar toda espécie de enfermidade e, por fim, buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Nos versículos seguintes, de 33 a 37, nós vamos ver então Jesus agora exemplificando as árvores e seus frutos. Nesses versos, Jesus fala claramente aos fariseus, chamando-os de raça de víbora. Versículo 34. Pois eles não admitiam o que Jesus estava fazendo, curando os doentes, os cegos, os mudos, os surdos, expulsando demônios, ressuscitando mortos. Quantas coisas boas Jesus tinha feito ali. E então, demonstrando que o seu ministério, as suas obras eram boas e que ele fez sempre o bem. Se Jesus fosse uma árvore má, teria produzido esses bons frutos? Será que as palavras que procediam do seu interior, seu bom tesouro, que a multidão, cada vez que ouvia, se maravilhava, procedia de um coração mau, de um coração perverso, odioso e irreverente para com o Pai? Não. Então ele cita essas duas árvores, os frutos destas árvores, né? Uma árvore boa produziria bons frutos. Pelo contrário, os fariseus, como raça de víboras, estavam produzindo maus frutos com palavras venenosas, vindas de um coração maligno, palavras vis que falaram contra o Filho de Deus, contra o Espírito Santo, palavras amargas e duras. Jesus alerta os fariseus que a condenação para eles no dia do juízo seria pesada, pois as próprias palavras deles, a acusação que fizeram contra o filho de Davi, iria condená-los. Para o cristão hoje é importante cuidar do nosso falar, o que armazenamos no nosso coração, no nosso bom tesouro. Há um versículo que diz assim, em Mateus mesmo, que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, cheio da graça de Deus, nós vamos produzir bons frutos, nós vamos ter boas palavras. Então, qualquer palavra descuidada que o cristão proferir, que magoe a Jesus, ele deve imediatamente confessar esse pecado, pedir perdão a Jesus, para que no tribunal de Cristo ele não perca a recompensa que está preparada para ele, pois por suas palavras o cristão é justificado, o cristão é julgado. Que nós, como cristãos, possamos do nosso bom tesouro
ter sempre palavras boas para falar àqueles que precisarem, àqueles que pedirem a razão do nosso viver. Que Deus nos abençoe. No próximo domingo nós continuaremos estudando. Um bom domingo e boa semana para todos.